Quidosa gastou todo o seu dinheiro na faculdade do filho. Mas quando foi pedir comida para ele, Marlene Farias sentiu as pernas tremerem enquanto subia os 3 degraus da entrada. A sacola de pano que carregava estava vazia, mas parecia pesar tanto quanto seu coração naquele momento. Ela não conseguia acreditar que havia chegado àquele ponto. A campainha ecoou do outro lado da porta preta envernizada. Marlene ajeitou o lenço que cobria seus cabelos grisalhos e esperou. Seus dedos apertavam a alça da sacola com tanta força que as juntas doíam. Quando finalmente a porta se abriu, ela mal conseguiu encontrar as palavras. Rodrigo, meu filho. O homem que apareceu na soleira usava uma camisa social azul clara impecável e tinha o cabelo penteado com gel. Rodrigo Farias olhou para a mulher na entrada e seu rosto se contraiu. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Marlene engoliu em seco. A voz dele tinha aquele tom que ela conhecia bem. Era a voz que ele usava quando ficava irritado, quando queria que ela fosse embora rápido. Eu preciso falar com você. Estou em uma reunião importante por videoconferência. Não pode esperar? Rodrigo, eu não tenho mais... As palavras travaram na garganta dela. Como era difícil dizer aquilo. Como era humilhante admitir que não tinha dinheiro nem para comprar comida. Não tem mais o quê? Marlene respirou fundo e forçou as palavras para fora. Dinheiro. Para comprar comida. Faz 2 dias que eu só comi pão com água. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo passou a mão pelo rosto e soltou o ar pelos dentes. Mãe, eu já falei que não posso ficar sustentando... Eu não estou pedindo para me sustentar. Só preciso de um pouco de ajuda agora. Só até eu conseguir mais trabalhos de costura. A senhora ainda está com essa história de costura? Ele balançou a cabeça. Já falei para procurar um lugar que pague auxílio essas coisas. Rodrigo, eu só preciso... A voz de uma mulher soou do interior da casa. Rodrigo, quem é? Ele virou a cabeça rapidamente para dentro e depois voltou a olhar para Marlene. Ninguém, amor. Só 1 minuto. Ninguém. A palavra cortou mais fundo do que qualquer faca poderia. Marlene sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para conter as lágrimas. Mãe, olha, eu estou realmente ocupado agora. A gente conversa outro dia, está bem? Mas, filho, eu ligo para a senhora depois. E então a porta se fechou. Não batida com força, mas com aquela firmeza educada que doía ainda mais. Marlene ficou parada ali, olhando para a madeira envernizada, segurando sua sacola vazia. Escutou os passos dele se afastando do outro lado. Ouviu uma risada feminina. A vida dele continuava enquanto o mundo dela desmoronava. Ela não sabia quanto tempo ficou ali parada. Só percebeu que precisava sair quando um carro passou na rua e o motorista olhou para ela com curiosidade. Marlene desceu os degraus devagar, cada movimento doendo nos ossos cansados. Aos 70 anos, seu corpo já não tinha a mesma resistência de antes. A caminhada até o ponto de ônibus pareceu mais longa do que nunca. O sol da tarde de Salvador batia forte no asfalto, e Marlene sentiu a cabeça rodar. Precisava sentar. Precisava comer alguma coisa. Mas a carteira no bolso da saia velha tinha apenas algumas moedas. Nem para o ônibus inteiro dava. Quando finalmente conseguiu chegar ao seu quartinho alugado na periferia de Cajazeiras, Marlene trancou a porta e se deixou cair na cama estreita. As lágrimas vieram então, quentes e amargas. Ela abraçou o travesseiro e chorou como não chorava há muito tempo. Como tinha chegado àquele ponto? Como o filho que ela criou com tanto amor e sacrifício podia ter se tornado aquele homem frio? Marlene fechou os olhos e as memórias vieram como sempre vinham. Rodrigo ainda bebê, dormindo em seus braços enquanto ela costurava até tarde da noite. Rodrigo, aos 5 anos, segurando sua mão no caminho para a escola pública do bairro. Rodrigo, aos 12, estudando até tarde com a luz fraca da lâmpada na mesa da cozinha, sonhando em ser médico. Ela sempre soube que o filho era especial. Mesmo quando o marido partiu subitamente de um problema no coração, deixando-a sozinha com uma criança de 8 anos para criar, Marlene nunca desistiu.
Trabalhou em casas de família durante o dia e costurou durante a noite. Economizou cada centavo. Vendeu seus poucos pertences de valor quando foi necessário. Tudo para que Rodrigo pudesse estudar. Tudo para que ele tivesse a chance que ela nunca teve. E deu certo. Rodrigo era inteligente, aplicado. Passou no vestibular para medicina na melhor universidade pública da Bahia. Marlene chorou de felicidade no dia em que ele recebeu a notícia. Finalmente, todo o sacrifício valeria a pena. Mas a faculdade de medicina era cara mesmo sendo pública. Tinha os livros, caríssimos, os jalecos, o estetoscópio, o material de laboratório, as mensalidades dos cursinhos preparatórios para as provas, o transporte, a alimentação. Rodrigo precisava se dedicar aos estudos, não podia perder tempo trabalhando. Marlene assumiu tudo. Pegou mais trabalhos de costura. Acordava às 4 da manhã e dormia depois da meia-noite. Suas mãos começaram a doer com o esforço repetitivo, mas ela ignorava a dor. Era pelo futuro do filho. No terceiro ano de faculdade, o dinheiro acabou. Marlene havia gastado todas as economias. A pequena casa onde moravam, que herdara da mãe, era o único bem que restava. Era uma casa simples, de 2 quartos, numa rua tranquila de Cajazeiras. Mas era deles. Era o lugar onde Rodrigo cresceu, onde ela guardava todas as memórias da família. Ela vendeu a casa sem pensar 2 vezes. O dinheiro cobriu as despesas até o fim da faculdade, e ainda sobrou um pouco para Rodrigo montar seu primeiro consultório particular. Marlene alugou um quartinho e continuou costurando. Quando Rodrigo se formou, ela estava na plateia com um vestido que costurou especialmente para a ocasião. Chorou de orgulho quando ele subiu no palco para receber o diploma. Olhou para ele e pensou: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada dor nas mãos. Tudo valeu a pena. Os primeiros meses após a formatura foram bons. Rodrigo visitava, levava sacolas de compras, pagava algumas contas. Mas então ele conheceu Flávia. Flávia Monteiro vinha de uma família rica de Salvador. O pai era empresário, a mãe era advogada. Eles moravam num condomínio de luxo e tinham 2 carros importados na garagem. Quando Flávia apareceu pela primeira vez no consultório de Rodrigo como paciente, foi amor à primeira vista, pelo menos da parte dele. Marlene nunca esqueceria o dia em que conheceu a nora. Rodrigo a levou para almoçar na casa dela, um domingo. A reunião foi um desastre. Flávia mal olhou para Marlene. Fez perguntas educadas, mas com aquele tom que deixava claro o que pensava. As amigas de Flávia que estavam lá riram quando Marlene mencionou que trabalhava com costura. "Que fofo", disse uma delas. Minha avó também costumava costurar, quando era jovem, claro. Rodrigo ficou sem graça o almoço inteiro. No caminho de volta ficou quieto. Marlene percebeu a mudança nele, mas não disse nada. Esperava que fosse algo passageiro. Não foi. Rodrigo e Flávia começaram a namorar sério. As visitas dele à mãe ficaram mais espaçadas. Sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho no consultório, compromissos com a família de Flávia, eventos sociais. Quando Marlene ligava, ele atendia rápido, dizia que ligaria depois, mas nunca ligava. O casamento aconteceu num clube chique que Marlene nunca tinha entrado. Ela usou o melhor vestido que tinha, mas ainda assim se sentiu deslocada entre os convidados elegantes. Flávia mal falou com ela durante a festa. Os pais de Flávia a cumprimentaram com sorrisos frios e se afastaram rapidamente. Marlene voltou para casa naquela noite com um aperto no peito. Algo estava errado, muito errado. Mas era o dia feliz do filho. Ela não podia estragar com seus medos tolos. Depois do casamento, Rodrigo praticamente sumiu. No começo ainda atendia às ligações de Marlene, mas as conversas eram breves e tensas. Flávia sempre estava por perto. Ela podia ouvir a voz da nora ao fundo. Depois de alguns meses, ele parou de atender. Marlene deixava mensagens que nunca eram respondidas. Foi então que os trabalhos de costura começaram a minguar. As mãos de Marlene doíam cada vez mais. Uma artrite cruel se instalara nos dedos, tornando cada ponto uma tortura. Os remédios eram caros e ela não tinha dinheiro para comprar.
Tentava trabalhar através da dor, mas a qualidade ficava comprometida. As clientes reclamavam. Algumas pediam o dinheiro de volta. O aluguel do quartinho subia a cada ano. Marlene atrasou 1 mês, depois 2. A dona da casa, uma mulher de meia-idade chamada Valdete, teve paciência no começo, mas começou a cobrar com mais pressão. Marlene vendia o que podia para pagar. A televisão velha, o rádio, as joias de bijuteria que guardava. Até a máquina de costura ela considerou vender, mas era seu ganha-pão. Sem ela, não tinha nada. Ela tentou procurar outros trabalhos. Bateu em várias casas da vizinhança, se oferecendo para limpar, lavar, cozinhar. Mas ninguém queria contratar uma senhora de 70 anos com problemas nas mãos. Diziam que ela era muito idosa, muito lenta, muito frágil. Quando o dinheiro para a comida acabou, Marlene primeiro diminuiu as refeições, de 3 para 2 por dia, depois para 1. Finalmente, passou dias apenas com pão velho que comprava na padaria do seu bairro por um preço baixo, os pães que não venderam e iam jogar fora. Misturava com água para engolir melhor e enganar um pouco a fome. Foi assim que chegou na porta do filho naquela tarde. Desesperada, faminta, humilhada, agora deitada na cama do quartinho, olhando para o teto rachado, Marlene se perguntava o que tinha feito de errado. Onde errou na criação do filho? Como Rodrigo se transformou naquele homem que fechou a porta na cara da própria mãe? As horas passaram devagar. A noite caiu sobre Salvador e o quartinho ficou escuro. Marlene não acendeu a luz para economizar. Ficou ali, imóvel, sentindo a dor da fome misturada com a dor da rejeição. Quando finalmente conseguiu dormir, sonhou com Rodrigo criança. Ele corria pelo quintal da casa antiga, rindo, chamando por ela. Mamãe, olha o que eu achei. Era um passarinho ferido. Podemos cuidar dele? Os olhos de Rodrigo brilhavam com aquela bondade pura que só as crianças têm. Marlene pegou o passarinho com cuidado, explicou para o filho como precisavam ser gentis com os seres frágeis, como todos mereciam cuidado e amor. Ela acordou com o rosto molhado de lágrimas. Onde foi parar aquele menino de coração bom? Na manhã seguinte, Marlene forçou o corpo dolorido a se levantar. Não podia ficar na cama o dia todo. Precisava tentar trabalhar. Havia uma cliente que pedira para consertar algumas roupas. Era pouco dinheiro, mas era alguma coisa. Sentou-se na cadeira velha em frente à máquina de costura e tentou trabalhar. Mas as mãos tremiam muito. A agulha escapava dos dedos. Ela tentou várias vezes e não conseguiu fazer nem o ponto mais simples. A frustração foi grande demais. Marlene apoiou os braços na mesa e chorou mais uma vez. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Uma batida na porta interrompeu o choro. Marlene enxugou o rosto rapidamente e foi atender. Era Valdete, a dona da casa. Dona Marlene, a gente precisa conversar. A voz de Valdete não era hostil, mas havia uma firmeza nela que Marlene reconheceu imediatamente. Era a voz de quem vinha cobrar. Eu sei, Valdete. Eu sei que estou atrasada com o aluguel. São 3 meses, dona Marlene. 3 meses. Eu tenho contas para pagar também. Meus filhos precisam comer. Eu não posso... Eu sei. Me dá só mais um tempinho. Eu vou conseguir o dinheiro, eu prometo. Valdete suspirou e balançou a cabeça. Ela era uma mulher na faixa dos 40 anos, cabelos crespos presos num rabo de cavalo, rosto cansado de quem trabalhava muito. Não era má pessoa, só estava numa situação difícil também. Dona Marlene, a senhora tem filhos, né? Aquele moço que vinha visitar? Tenho. Um filho. Então por que a senhora não pede ajuda para ele? Uma senhora da sua idade não deveria estar passando por isso. Marlene baixou os olhos. A vergonha era grande demais. Ele está com muitos problemas agora. Não pode ajudar. Era mentira, mas ela não conseguia admitir a verdade. Não conseguia dizer em voz alta que o filho que ela criou com tanto amor simplesmente não se importava mais com ela. Valdete estudou Marlene por um momento longo. Havia pena naquele olhar, mas também havia resignação. Olha,
Eu vou dar mais uma semana para a senhora. Uma semana, dona Marlene. Se até lá a senhora não me pagar pelo menos um mês, eu vou ter que pedir para sair. Sinto muito. Obrigada, Valdete. Muito obrigada. Eu vou conseguir, você vai ver. Mas Marlene não fazia ideia de como ia conseguir. Quando Valdete foi embora, ela voltou para dentro do quartinho e sentou na cama. Uma semana. Apenas uma semana para arranjar dinheiro que não tinha. Olhou para o cantinho onde guardava suas poucas coisas. Não tinha mais nada para vender. Já havia se desfeito de tudo que tinha algum valor. Restavam apenas as roupas velhas, a máquina de costura que não conseguia mais usar direito, e uma caixa de sapatos velha embaixo da cama. Marlene pegou a caixa e abriu. Dentro estava tudo o que restava da sua vida. Fotos antigas. Rodrigo bebê no hospital. Rodrigo no primeiro dia de aula. Rodrigo de jaleco branco no dia da formatura. Havia também um envelope amarelado. Marlene o pegou com cuidado e tirou o papel de dentro. Era a escritura da casa que vendera. A casa onde criou o filho. A casa que sacrificou para que ele se tornasse médico. Ela leu o documento mesmo já o tendo lido centenas de vezes. Cada palavra ali representava um pedaço do seu coração que ela entregou pelo futuro do filho. E para quê? Para que ele fechasse a porta na cara dela quando precisava de ajuda? Marlene guardou o envelope de volta e fechou a caixa. Não adiantava ficar se lamentando. Precisava agir. Mas fazer o quê? Onde conseguir dinheiro em uma semana? Passou o resto do dia tentando pensar em algo. À tarde, saiu do quartinho e caminhou pelo bairro. Talvez alguém precisasse de algum serviço que ela conseguisse fazer. Ofereceu-se para ajudar na feira, para cuidar de crianças, para qualquer coisa. Mas todos recusavam com educação ou simplesmente a ignoravam. Quando voltou para casa ao anoitecer, estava exausta e ainda mais desesperada. Bebeu água da torneira para tentar encher o estômago vazio e deitou na cama. A fome era uma dor constante agora, mas ela estava começando a se acostumar. O corpo aprendia a conviver com a privação. Nos dias seguintes, Marlene tentou de tudo. Percorreu lojas pedindo trabalho temporário. Foi até igrejas perguntar se precisavam de ajuda com limpeza ou costura. Bateu em casas oferecendo fazer qualquer coisa por um preço baixo. Mas nada funcionava. As pessoas olhavam para aquela senhora magra, com roupas gastas e mãos deformadas pela artrite, e viam alguém incapaz. No quarto dia após a conversa com Valdete, Marlene decidiu tentar mais uma vez com Rodrigo. Talvez ele estivesse num dia melhor. Talvez conseguisse fazê-lo entender. Pegou o ônibus usando as últimas moedas que tinha e foi até o consultório dele no bairro da Graça. O consultório ficava num prédio comercial elegante. Marlene subiu de escada porque o elevador precisava de cartão de acesso. Quando chegou ao terceiro andar, ofegante, parou em frente à porta de vidro com letras douradas. Dr. Rodrigo Farias, Clínica Médica. Ela empurrou a porta e entrou. A recepção era toda branca e moderna, com poltronas de couro e uma mesa curva onde uma moça jovem de cabelos alisados digitava no computador. A recepcionista olhou para Marlene e seu rosto se contraiu levemente, como se algo desagradável tivesse entrado. Boa tarde. A senhora tem consulta marcada? Não. Eu preciso falar com o Dr. Rodrigo. É urgente. O doutor está em consulta e tem uma agenda cheia hoje. A senhora precisa marcar. Mas eu só preciso de um minutinho. É importante. Eu sou... A senhora é o quê? Marlene hesitou. Seria melhor dizer que era a mãe dele. Ou isso tornaria tudo ainda mais humilhante. Eu sou mãe dele. A recepcionista piscou surpresa. Mãe, do Dr. Rodrigo? Sim, por favor, só me dá um minuto com ele. A moça ficou claramente desconfortável. Ela olhou para o corredor que levava aos consultórios, depois de volta para Marlene. Um momento. Ela levantou e desapareceu pelo corredor. Marlene ficou ali de pé, sentindo os olhares dos dois pacientes que esperavam na recepção. Um homem de terno e uma senhora bem vestida. Ambos a observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. A recepcionista voltou após alguns minutos. Não estava sozinha.
Rodrigo vinha atrás dela com uma expressão que Marlene conhecia bem. Era raiva contida. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ele falou baixo, mas com intensidade. A recepcionista voltou para sua mesa e os pacientes fingiram não estar prestando atenção. Mas Marlene sabia que todos ouviam. Rodrigo, eu preciso falar com você, só um minuto. Eu estou trabalhando. Eu sei, filho, mas é importante. Eu estou desesperada. Rodrigo pegou o braço dela e a levou para fora do consultório, para o corredor. Fechou a porta atrás de si e a encarou com os olhos duros. A senhora não pode aparecer aqui assim. Isso é constrangedor. Constrangedor? A voz de Marlene saiu mais alta do que pretendia. Eu estou passando fome, Rodrigo. Vou ser despejada em 3 dias. E você acha constrangedor eu pedir ajuda? Abaixa a voz. Ele olhou para a porta do consultório como se tivesse medo que alguém ouvisse. Eu já expliquei que não posso ficar dando dinheiro toda hora. Eu tenho meus próprios gastos. Eu não estou pedindo toda hora. Eu nunca pedi nada desde que você se formou. Mas agora eu preciso, filho. Eu realmente preciso. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, irritado. E por que eu tenho que resolver os problemas da senhora? A senhora é adulta, é responsável pela própria vida. As palavras foram como um tapa. Marlene sentiu as pernas fraquejarem. Responsável pela própria vida? Você está falando sério? Quem pagou sua faculdade, Rodrigo? Quem vendeu a casa para que você pudesse ser médico? Ninguém pediu para a senhora fazer isso. Eu não pedi. Você não precisava pedir. Eu sou sua mãe. Era minha obrigação cuidar de você. Então pronto, a senhora cumpriu sua obrigação. Agora me deixa em paz. O silêncio que se seguiu foi devastador. Marlene olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. Aquele homem ali, com seu jaleco branco e sua frieza nos olhos, não era o menino que ela criou. Não podia ser. Rodrigo, a voz dela saiu num sussurro quebrado. O que aconteceu com você? Por um breve momento, algo passou pelo rosto dele. Culpa? Arrependimento? Marlene não teve certeza porque a expressão desapareceu rápido. Eu cresci, mãe. É isso que acontece. As pessoas crescem e seguem suas vidas. A senhora devia fazer o mesmo. Mas eu não tenho como seguir minha vida se não tiver onde morar, se não tiver o que comer. Então procura ajuda em algum lugar, alguma igreja, algum programa social, não sei. Eu estou procurando, mas enquanto isso preciso sobreviver. Você não entende? A porta do consultório se abriu e a recepcionista apareceu com uma expressão tensa. Doutor, seu próximo paciente chegou. Rodrigo soltou o ar com força pelos dentes. Já vou. Ele olhou de volta para Marlene. Eu preciso voltar ao trabalho. A gente conversa depois. Rodrigo, por favor. Depois, mãe. Ele voltou para dentro do consultório e fechou a porta. Marlene ficou ali no corredor, sozinha. A recepcionista ainda estava na porta, observando-a. Havia pena naquele olhar, mas também havia julgamento. Marlene se virou e caminhou em direção às escadas. Cada degrau que descia parecia mais difícil que o anterior. Quando finalmente saiu do prédio para a rua, suas pernas quase não a sustentavam mais. Sentou num banco próximo e ficou ali, olhando para o movimento da avenida sem realmente ver nada. Como tinha chegado àquele ponto? Como a vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido? Ela pensou na casa que vendera. Se tivesse aquela casa agora, pelo menos teria um lugar para morar. Não estaria à beira de ser despejada. Não dependeria da bondade de ninguém. Mas ela havia aberto mão de tudo. E para quê? Para um filho que a tratava como se fosse um peso, um incômodo, alguém de quem se envergonhar. Marlene ficou naquele banco até o sol começar a se pôr. Não tinha dinheiro para a passagem de volta. Teria que andar. Eram quilômetros de distância, mas não tinha escolha. Levantou-se e começou a caminhada lenta e dolorosa de volta para Cajazeiras. A noite já havia caído quando ela finalmente chegou ao quartinho. Suas pernas estavam dormentes e seus pés sangravam dentro dos sapatos velhos. Entrou, trancou a porta e se deixou cair no chão. Não tinha forças nem para ir até a cama. Ficou ali no chão frio, encolhida, enquanto o desespero a engolia. Faltavam 3 dias para o prazo de Valdete acabar. 3 dias e ela estaria na rua.
Pela primeira vez em muito tempo, Marlene desejou não acordar no dia seguinte. Desejou que tudo simplesmente acabasse. Estava tão cansada, tão completamente exausta de lutar. Mas o sono não vinha. Ela ficou acordada a noite inteira, olhando para o teto escuro, pensando em como tinha sido ingênua. Como acreditou que o amor de mãe seria suficiente. Como confiou que o filho sempre estaria ali para ela, assim como ela sempre esteve para ele. Que tola tinha sido. Quando o sol nasceu, Marlene arrastou-se para a cama e finalmente dormiu. Mas mesmo nos sonhos, não havia descanso. Sonhou que estava caminhando por uma estrada infinita, carregando uma sacola pesada demais. E sempre que virava para trás, via Rodrigo se afastando, cada vez menor no horizonte, até desaparecer completamente. Acordou com batidas na porta. Era Valdete novamente. Dona Marlene, a senhora está aí? Marlene levantou com dificuldade e foi atender. Seu corpo inteiro doía. Oi, Valdete. Dona Marlene, eu estava preocupada. A senhora não saiu o dia todo ontem. Eu não estava me sentindo bem. Valdete olhou para ela com atenção. Os olhos de Marlene estavam fundos, o rosto ainda mais magro do que antes. Era óbvio que ela não comia há dias. A senhora almoçou hoje? Marlene hesitou, depois balançou a cabeça que não. E ontem? Valdete, não precisa se preocupar comigo. Eu estou bem. A senhora não está bem, dona Marlene. Qualquer um pode ver isso. Valdete suspirou, e então entrou no quartinho sem pedir licença. Foi até a cozinha minúscula e abriu a geladeira velha que Marlene mal conseguia ligar para não gastar energia. Estava vazia, exceto por um pote com água. Nossa Senhora! Valdete murmurou. Ela se virou para Marlene com os olhos arregalados. A senhora não tem nada para comer? Nada mesmo? Marlene baixou os olhos envergonhada. Valdete saiu do quartinho e voltou poucos minutos depois com um prato coberto com um pano. Sobrou arroz e feijão do almoço. Eu trouxe para a senhora. Valdete, você não precisa... Come. Não discute. Ela colocou o prato na mesinha e ficou ali parada, de braços cruzados, esperando. Marlene olhou para a comida. O cheiro subiu até ela e seu estômago roncou com tanta força que doeu. Ela pegou o garfo e começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido. Não conseguia se controlar. Estava faminta demais. Valdete observou em silêncio. Quando Marlene terminou, limpando todo o prato, a dona da casa sentou na cadeira ao lado da mesa. Dona Marlene, a gente precisa ter uma conversa séria. Marlene sabia o que vinha, o despejo. Ela acenou que sim. Eu não posso mais esperar pelo aluguel. A senhora entende, né? Eu tenho minhas contas. Eu entendo, Valdete. Não se preocupe. Eu vou sair. A senhora tem para onde ir? Marlene não respondeu. Não tinha. Mas não podia admitir isso. Olha, Valdete falou mais baixo, eu tenho uma prima que trabalha num abrigo. Para pessoas idosas que estão em situação difícil. Não é luxo, mas tem cama limpa, comida 3 vezes ao dia, até assistência médica. A senhora quer que eu converse com ela? Um abrigo. A palavra soou como derrota final. Marlene havia lutado a vida inteira para ter sua própria casa, sua independência. E agora ia parar num abrigo. Mas qual era a minha alternativa? A rua? Eu agradeço a oferta, Valdete, mas deixe eu pensar. Não tem muito tempo para pensar, dona Marlene. Eu preciso que a senhora saia até o fim da semana. Eu sei. Valdete ficou mais um pouco, claramente desconfortável com a situação. Quando finalmente foi embora, Marlene ficou sozinha novamente com seus pensamentos sombrios. Um abrigo. Seria esse o fim? Depois de tudo que trabalhou, tudo que sacrificou, ia acabar em um abrigo para idosos necessitados? Ela pensou em Rodrigo outra vez. Se ele soubesse que a mãe ia parar num abrigo, mudaria de ideia? Sentiria alguma coisa? Ou continuaria com sua vida perfeita, fingindo que ela não existia? A raiva que Marlene sentia era nova. Ela nunca foi de guardar mágoa ou sentir raiva. Mas agora, algo mudava dentro dela.
Era difícil não ficar com raiva de um filho que abandonou a mãe à própria sorte depois de tudo que ela fez por ele. Ela tentou se lembrar do menino que Rodrigo foi. O menino gentil, sonhador, que queria ser médico para ajudar as pessoas. Que chorou quando o passarinho ferido acabou morrendo, apesar de todos os cuidados. Que abraçava Marlene e dizia que quando crescesse ia comprar uma casa grande para os dois morarem juntos e serem felizes. Onde foi parar aquele menino? Marlene se perguntava se a culpa era dela, se ela havia criado Rodrigo de forma muito protegida, fazendo com que ele nunca aprendesse a valorizar o que tinha. Ou se a culpa era do mundo, que transforma pessoas boas em pessoas frias quando elas ganham dinheiro e status. Ou talvez a culpa fosse de Flávia, a nora que mal disfarçava o desdém pela sogra pobre, que provavelmente envenenava Rodrigo contra a mãe, fazendo-o sentir vergonha de suas origens humildes. Mas no final não importava de quem era a culpa. O resultado era o mesmo. Marlene estava sozinha, sem dinheiro, sem comida, sem futuro. Naquela noite, ela deitou na cama e pensou seriamente em aceitar a oferta de Valdete sobre o abrigo. Qual era o sentido em continuar lutando? Por que não aceitar a derrota e ir para um lugar onde pelo menos teria comida e um teto? O orgulho, ela percebeu. Era orgulho que a impedia de aceitar. Orgulho de uma vida inteira trabalhando duro, sendo independente, nunca pedindo nada a ninguém. A ideia de ir para um abrigo, de ser mais uma velha indigente dependendo da caridade alheia, doía mais do que a fome. Mas o orgulho não enchia o estômago. Não pagava aluguel, não salvava ninguém. Marlene fechou os olhos e tentou dormir. Amanhã pensaria melhor. Amanhã talvez tivesse mais clareza. Ou talvez amanhã simplesmente não acordasse e tudo acabasse. Mas ela acordou, sempre acordava, e o pesadelo continuava. Foi durante a manhã do dia seguinte que a vida de Marlene tomou um rumo inesperado. Ela estava sentada na soleira da porta do quartinho, tomando um pouco de sol, quando uma moça jovem passou pela viela. Era uma enfermeira, pelo uniforme. Devia ter uns 20 e poucos anos, magra, com os cabelos cacheados presos num coque. A moça parou e olhou para Marlene com atenção. — A senhora está bem? Marlene piscou, surpresa com a pergunta. Fazia tempo que alguém perguntava se ela estava bem. — Estou, obrigada. A enfermeira não pareceu convencida. Ela se aproximou e se agachou na frente de Marlene. — A senhora está muito pálida e tremendo. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Ontem eu comi. Só ontem. Marlene não respondeu. A enfermeira estudou seu rosto por mais um momento e então abriu a bolsa que carregava. — Eu tenho uma barrinha de cereal aqui. Quer? — Não precisa, moça. Guarda para você. Eu insisto. Por favor. Ela colocou a barra de cereal na mão de Marlene. Era um gesto simples, mas depois de tanto tempo sendo rejeitada e humilhada, aquela pequena bondade foi demais. Os olhos de Marlene se encheram de lágrimas. — Obrigada, muito obrigada. — De nada. A moça sorriu. — Meu nome é Juliana, moro aqui perto. — Marlene. — Prazer, dona Marlene. Juliana sentou-se ao lado dela na soleira. Havia algo na postura dela, uma gentileza natural que fez Marlene sentir que podia confiar. — A senhora mora aqui sozinha? — Moro. Sou viúva. — Tem filhos? A pergunta atingiu Marlene em cheio. Ela hesitou, depois assentiu. — Tenho um filho. — Ele não mora com a senhora? — Não. Ele é médico. Tem sua própria vida. Juliana notou a mudança no tom de voz de Marlene. Havia dor ali. — Entendo. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Marlene comeu a barra de cereal devagar, saboreando cada pedaço. Juliana olhava para a viela estreita, para as casas simples amontoadas umas nas outras. — Sabe, dona Marlene, Juliana finalmente falou. Eu trabalho num posto de saúde aqui perto. Se a senhora quiser, pode passar lá. A gente faz consultas de graça, mede pressão, essas coisas. Eu não quero dar trabalho. Não é trabalho. É o nosso serviço. A senhora parece que precisa de alguns cuidados. Marlene olhou para as próprias mãos. Os dedos estavam inchados e tortos pela artrite. A pele estava fina como papel, cheia de manchas.
Ela realmente precisava de ajuda médica, mas sempre adiava, sempre colocava outras coisas em primeiro lugar. Talvez eu passe lá um dia desses. Que tal amanhã? Eu trabalho de manhã. Posso atender a senhora pessoalmente. Havia algo tão genuíno na oferta de Juliana que Marlene não conseguiu recusar. Está bem, obrigada. Juliana sorriu e levantou. Então até amanhã, dona Marlene. Cuide-se, viu? Vou tentar. Quando Juliana foi embora, Marlene ficou ali sentada, segurando o papel amassado da barra de cereal. Um estranho calor se espalhava pelo peito. Era a esperança? Fazia tanto tempo que ela não sentia isso que mal reconhecia a sensação. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse pessoas boas no mundo. Pessoas que se importavam. Na manhã seguinte, Marlene fez o possível para se arrumar. Lavou o rosto, penteou os cabelos, vestiu a roupa menos velha que tinha. A caminhada até o posto de saúde foi lenta e dolorosa, mas ela conseguiu chegar. O posto era um prédio pequeno de 2 andares, pintado de branco e azul. Havia uma fila de pessoas esperando na porta. Marlene entrou e procurou por Juliana. A encontrou no balcão da recepção, conversando com uma colega. Dona Marlene! Juliana sorriu ao vê-la. A senhora veio. Que bom. Ela levou Marlene para uma salinha e pediu que sentasse. Começou a fazer perguntas sobre seu histórico médico, seus sintomas, há quanto tempo sentia dores nas mãos. Marlene respondeu tudo, um pouco tímida no começo, mas aos poucos se abrindo mais. A senhora precisa fazer alguns exames, Juliana disse depois de examiná-la. E precisa tomar remédio para a artrite. Vou ver se consigo encaminhar para um médico aqui do posto. Mas eu não tenho como pagar consulta particular. Aqui é tudo pelo SUS, dona Marlene. A senhora não precisa pagar nada. Ah, Marlene sentiu um alívio enorme. Pelo menos isso ela não precisaria se preocupar. Juliana agendou uma consulta com o médico para a semana seguinte e deu a Marlene uma receita para pegar remédios na farmácia do posto. E dona Marlene, ela disse antes de Marlene ir embora, a senhora está se alimentando direito? Marlene abaixou os olhos. Mais ou menos. Mais ou menos não é uma resposta. A senhora está comendo quantas vezes por dia? O silêncio de Marlene foi resposta suficiente. Juliana suspirou. A senhora está passando fome, não é? As lágrimas vieram antes que Marlene pudesse impedi-las. Ela acenou que sim. Juliana pegou um papel e anotou um endereço. Aqui é uma cozinha comunitária. Eles servem almoço de graça todos os dias. Não é muito, mas é comida de verdade. A senhora pode ir lá. Eu não sei. Dona Marlene, não é vergonha pedir ajuda quando a gente precisa. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Marlene pegou o papel com mãos trêmulas. Juliana a ajudou a se levantar e a acompanhou até a porta do posto. Cuida-se, viu? E qualquer coisa, pode voltar aqui. Obrigada, Juliana. De verdade. Você não sabe o quanto isso significa. Sei, sim. Juliana sorriu. Vai com Deus. Marlene saiu do posto sentindo-se um pouco mais leve. Não resolvia tudo, mas era um começo. Tinha remédio para a dor. Tinha um lugar onde comer. Tinha alguém que se importava. Era mais do que tinha há uma semana. Ela decidiu ir até a cozinha comunitária que Juliana havia indicado. Ficava a alguns quarteirões dali. Era um galpão simples, onde voluntários preparavam comida para pessoas necessitadas. Havia uma fila grande quando Marlene chegou. Idosos, pessoas em situação de rua, mães com crianças pequenas, todos ali porque precisavam. Marlene pegou seu lugar na fila e esperou. Quando finalmente chegou sua vez, recebeu um prato com arroz, feijão, um pedaço pequeno de carne e salada. Era comida simples, mas era comida. Sentou numa das mesas compridas e comeu devagar, apreciando cada garfada. Foi ali, naquela cozinha comunitária, que Marlene conheceu Dona Conceição. Conceição era uma mulher na faixa dos 65 anos, cabelos completamente brancos presos num coque, rosto marcado pelo tempo, mas ainda bonito. Ela sentou na frente de Marlene e a cumprimentou com um sorriso caloroso. Primeira vez aqui, né? Marlene assentiu, um pouco envergonhada.
Eu também fiquei com vergonha na primeira vez, Conceição disse, como se lesse os pensamentos dela. Mas depois a gente se acostuma. Não tem nada de errado em precisar de ajuda. É o que todo mundo fala. Porque é verdade. Conceição começou a comer. Eu venho aqui todo dia há 6 meses. Depois que meu marido partiu e a pensão não deu mais, fiquei numa situação difícil. Mas aqui, eu sei que pelo menos vou ter uma refeição decente. Marlene olhou para aquela mulher que falava tão abertamente sobre suas dificuldades e sentiu uma conexão. Talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Meu nome é Marlene. Conceição. Prazer. Elas conversaram enquanto comiam. Conceição era falante e tinha um jeito de contar histórias que fazia Marlene rir pela primeira vez em semanas. Ela falou sobre seus 5 filhos, todos já crescidos e vivendo suas próprias vidas. Falou sobre o marido que trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus. Sobre os netos que visitava quando tinha dinheiro para a passagem. E você? Conceição perguntou. Tem família? Um filho. Médico. Ah, que bom. Então você deve estar tranquila, né? Um filho médico deve cuidar bem da mãe. O silêncio de Marlene foi eloquente. Conceição parou de comer e a estudou com atenção. Ou não? É complicado, Marlene murmurou. Família sempre é complicado, mas me conta. Às vezes, ajuda a falar. E então, sem saber bem porquê, Marlene começou a contar. Falou sobre Rodrigo, sobre os sacrifícios que fez, sobre a casa que vendeu, sobre como ele mudou depois de se casar, sobre a porta fechada na cara, sobre a humilhação no consultório. Conceição ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Marlene terminou, com os olhos marejados, a mulher mais velha estendeu a mão através da mesa e segurou a dela. Eu sinto muito, minha filha. Nenhuma mãe merece passar por isso. Eu não sei o que eu fiz de errado. Você não fez nada de errado. O problema está nele, não em você. Alguns filhos se esquecem de onde vieram. Se esquecem de quem se sacrificou por eles. Mas ele não era assim. Quando era criança, quando era adolescente, ele era tão bom. As pessoas mudam. Às vezes para melhor, às vezes para pior. É triste, mas é a vida. Marlene limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vou ser despejada em 2 dias. Não tenho para onde ir. Você pensou em ir para um abrigo? A dona da casa onde moro sugeriu. Mas eu tenho orgulho demais para aceitar. Marlene assentiu, envergonhada. Conceição apertou sua mão com mais força. Escuta, Marlene. Orgulho não aquece ninguém. Não enche barriga. Se você tem uma opção de ter um teto e comida, aceita. Não é derrota, é sobrevivência. Mas depois de tudo que eu lutei, você vai continuar lutando, só de um lugar diferente. E quem sabe as coisas podem melhorar. A vida dá voltas que a gente não espera. As palavras de Conceição ficaram na cabeça de Marlene. Quando voltou para o quartinho naquela tarde, ela pensou muito sobre o assunto. Talvez Conceição estivesse certa. Talvez fosse hora de engolir o orgulho e aceitar a ajuda. Naquela noite, Marlene bateu na porta de Valdete. Aquela sua prima, ela disse quando Valdete atendeu, que trabalha no abrigo. Você ainda pode falar com ela? Valdete sorriu com alívio. Claro, vou ligar para ela agora mesmo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No dia seguinte, Valdete levou Marlene para conhecer o abrigo. Ficava numa casa grande e antiga no bairro de Brotas, reformada para receber pessoas idosas em situação vulnerável. A prima de Valdete, uma mulher chamada Socorro, mostrou as instalações. Havia quartos compartilhados com 2 ou 3 camas cada, um refeitório, uma sala de estar com televisão e até uma pequena horta nos fundos. Não é luxo, Socorro explicou, mas aqui vocês têm 3 refeições por dia, cama limpa, banho quente e até algumas atividades. Uma vez por semana vem uma professora dar aula de artesanato. E tem um médico voluntário que passa aqui de 15 em 15 dias. Marlene olhou ao redor. Havia vários idosos pela casa. Alguns conversavam na sala de estar,
Outros ajudavam na cozinha. Pareciam não felizes exatamente, mas pelo menos não pareciam desesperados como ela se sentia. Eu posso entrar quando? Marlene perguntou. A gente tem uma vaga que abre amanhã. Se a senhora quiser, pode trazer suas coisas e já ficar. Marlene assentiu. Era decidido então. Naquela noite, ela arrumou suas poucas pertences numa sacola. Não tinha quase nada. Algumas roupas, a caixa com as fotos, os documentos. Olhou ao redor do quartinho que foi seu lar pelos últimos tempos e sentiu uma tristeza profunda. Mais uma casa que deixava para trás. Mais um pedaço de vida que terminava. Mas pelo menos dessa vez estava indo para um lugar seguro. Era mais do que muitas pessoas tinham. Na manhã seguinte, Valdete a ajudou a levar a sacola até o abrigo. Socorro a recebeu com um sorriso caloroso e mostrou o quarto onde dormiria. Era pequeno, com 3 camas. Uma já estava ocupada por uma senhora de cabelos brancos que dormia. A outra estava vazia, esperando por ela. Essa é sua cama, Socorro disse. O guarda-roupa ali é seu também. Pode guardar suas coisas. Marlene colocou a sacola sobre a cama e olhou ao redor. Não era muito, mas era dela. Por enquanto. O almoço é ao meio-dia. Socorro continuou. O jantar às 6. Se precisar de qualquer coisa, é só me procurar. Obrigada. Socorro apertou seu ombro gentilmente e saiu. Marlene sentou na cama e suspirou. Estava ali, então, num abrigo, dependendo da caridade. A senhora na cama ao lado acordou e se sentou, piscando os olhos inchados de sono. Oi, você é nova aqui? Sou, cheguei hoje. Bem-vinda. Meu nome é Terezinha. Marlene. Terezinha era uma senhora franzina, devia ter uns 70 e poucos anos. Tinha um jeito animado de falar que contrastava com o ambiente melancólico do lugar. Você vai gostar daqui, ela disse. As meninas que cuidam da gente são muito boas. E a comida é gostosa. Não é comida de restaurante chique, mas é farta e tem tempero de verdade. Que bom. E tem as atividades também. Eu faço crochê. Estou fazendo uma toalha de mesa. Quer ver? Terezinha se levantou com mais energia do que Marlene esperava e foi até o guarda-roupa. Pegou uma sacola e de dentro tirou uma toalha de crochê pela metade, feita com linha branca. Os pontos eram caprichados e o desenho era bonito. Está ficando linda, Marlene disse sinceramente. Obrigada. Minha mãe me ensinou a fazer crochê quando eu era menina. Nunca esqueci. Agora tenho todo o tempo do mundo para fazer. Terezinha riu, mas havia uma tristeza por trás do riso. Você está aqui há muito tempo? 2 anos. Desde que meu filho... Ela parou e balançou a cabeça. Desculpa. Não gosto de falar sobre isso logo de cara. Vamos nos conhecendo aos poucos, né? Marlene entendeu. Todo mundo ali tinha uma história dolorosa. Ninguém acabava num abrigo por escolha. O resto do dia passou devagar. Marlene conheceu outros moradores do abrigo. Havia um total de 15 idosos ali, a maioria mulheres. Cada um com sua história de abandono, pobreza, solidão. Era deprimente pensar que tanta gente tinha sido deixada de lado pela família. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certa camaradagem. Eles se ajudavam, conversavam, compartilhavam as pequenas alegrias do dia a dia. Uma bala que alguém ganhou, um programa de televisão engraçado, uma notícia de um neto que ligou. Marlene percebeu que poderia ter sido pior. Poderia estar na rua, sozinha e sem nada. Pelo menos ali tinha companhia. Naquela noite, deitada na cama estranha, olhando para o teto desconhecido, Marlene pensou em Rodrigo. Será que ele sentia falta dela? Será que pensava nela às vezes? Ou simplesmente tinha apagado a mãe da memória, como se ela nunca tivesse existido? A dor dessa possibilidade era quase física. Enquanto Marlene tentava se adaptar à nova vida no abrigo, do outro lado da cidade, a vida de Rodrigo começava a desmoronar de formas que ele nunca imaginou. Tudo começou com uma ligação que Flávia recebeu numa manhã de segunda-feira. Rodrigo estava tomando café quando ouviu a esposa gritar do quarto. O quê? Não, isso é um erro. Ele largou a xícara e correu para ver o que acontecia. Flávia estava no celular, o rosto branco, as mãos tremendo. Mas eu não fiz isso.
Eu nunca faria isso. Vocês precisam investigar direito. Ela desligou e ficou parada olhando para o nada. Flávia, o que foi? Meu trabalho. Eles estão me acusando de desvio de dinheiro. O quê? Eu não fiz nada. A voz dela saiu histérica. Alguém está tentando me prejudicar. Eu nunca roubaria. Rodrigo tentou acalmá-la, mas ela estava fora de si. Ligou para o advogado da família, mas as notícias não eram boas. Havia uma investigação interna na empresa onde Flávia trabalhava. Documentos mostravam transferências suspeitas de dinheiro. Tudo apontava para ela. Mas eu não fiz. Flávia chorava. Rodrigo, eu juro que não fui eu. Eu sei, amor. A gente vai resolver isso. Mas resolver custaria dinheiro. Muito dinheiro. O advogado pediu um adiantamento alto só para começar a defesa. Rodrigo pegou o dinheiro das economias e pagou. Era um problema temporário, ele pensou. Logo seria resolvido. Mas não foi. A investigação se arrastou por semanas. Flávia foi suspensa do trabalho sem salário. As despesas da casa continuavam e agora tinham as contas do advogado também. As economias de Rodrigo começaram a diminuir rapidamente. E então veio outro golpe. O hospital onde Rodrigo trabalhava recebeu uma denúncia anônima sobre seu comportamento. Alguém relatou que ele havia tratado uma paciente idosa com desrespeito, que se recusou a atender a própria mãe quando ela precisava. Rodrigo foi chamado para uma reunião com a diretoria. Dr. Renato Mendes, o médico mais velho que havia sido seu supervisor durante o estágio, estava lá também. Dr. Rodrigo, o diretor começou. Nós recebemos algumas acusações preocupantes sobre você. Acusações? Que acusações? Uma enfermeira relatou que você negou atendimento à sua mãe, que você a tratou com frieza e desrespeito. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Aquela enfermeira, a do posto de saúde que tinha confrontado ele no consultório. Isso é um mal-entendido. Minha mãe apareceu no meu trabalho sem avisar. Eu estava ocupado demais para atender sua própria mãe, que aparentemente estava passando necessidade. Não é assim. A situação é complicada. Dr. Renato, que até então estava calado, finalmente falou. Rodrigo, eu conheci você como um estudante brilhante e dedicado. O que aconteceu? Como você se tornou o tipo de médico que abandona a própria mãe? As palavras foram como facadas. Rodrigo abriu a boca para se defender, mas não encontrou palavras. O que podia dizer? Que tinha vergonha da mãe, que a esposa não gostava dela, que queria esquecer de onde veio? A situação com minha mãe é pessoal. Sua ética profissional não é pessoal, o diretor cortou. Um médico que não tem compaixão pela própria mãe, como pode ter compaixão pelos pacientes? Eu sou um bom médico. Eu me dedico aos meus pacientes. Talvez, mas sua reputação está manchada agora. E isso reflete no hospital. Estamos considerando a suspensão do seu contrato. Suspensão? Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, se julgarmos necessário. Por enquanto, você está sendo colocado em observação. Se recebermos mais reclamações, teremos que tomar medidas mais sérias. Rodrigo saiu daquela reunião tremendo de raiva. Como aquela enfermeira ousava se meter na vida dele? Como ousava julgar uma situação que não conhecia? Mas no fundo, bem no fundo, ele sabia que ela estava certa. As coisas pioraram nos dias seguintes. Pacientes particulares começaram a cancelar consultas. Aparentemente, a história tinha se espalhado. Alguém postou nas redes sociais sobre o médico que abandonou a mãe. Rodrigo tentou rastrear a fonte, mas foi impossível. A internet é cruel e anônima. Sua reputação, que ele construiu com tanto cuidado, estava sendo destruída. E junto com ela, sua renda. O consultório particular, que era sua principal fonte de dinheiro, estava esvaziando. Flávia, enquanto isso, estava cada dia mais desesperada. A investigação na empresa dela não avançava. O advogado dizia que precisava de mais dinheiro para contratar especialistas, mas o dinheiro estava acabando. Rodrigo, a gente vai perder tudo. Flávia chorava toda a noite. Tudo que construímos. Não vamos perder nada. Eu vou dar um jeito. Como? Seu consultório está vazio, o hospital pode te demitir. A gente está afundando em dívidas. Era verdade.
As contas se acumulavam. O aluguel do apartamento luxuoso onde moravam, o financiamento dos 2 carros, os cartões de crédito que Flávia usava sem controle. Tudo vinha ao mesmo tempo. Rodrigo começou a vender coisas. Primeiro foi a TV grande da sala, depois um dos carros. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. Uma noite ele estava sozinho em casa. Flávia tinha ido para a casa dos pais, quando se viu olhando para fotos antigas no celular. Fotos que não abria há anos. Tinha uma dele com a mãe no dia da formatura. Marlene estava radiante, com aquele vestido simples, mas caprichado que ela mesma costurou. Rodrigo estava de beca, segurando o diploma, sorrindo com orgulho. Ele olhou para aquela foto por muito tempo. Tentou se lembrar de como se sentia naquele dia. Feliz, realizado, grato. Tão grato à mãe que sacrificou tudo por ele. Quando foi que aquele sentimento desapareceu? Quando foi que a gratidão virou vergonha? Rodrigo fechou o celular e apoiou a cabeça nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu-se sentir culpa. Culpa real, profunda, que corroía por dentro. Ele abandonou a mãe. Deixou-a passar fome. Fechou a porta na cara dela quando ela precisava. Humilhou-a no consultório. E para quê? Para impressionar Flávia? Para manter uma aparência de riqueza? Para esquecer que veio de um bairro pobre? Que tipo de homem ele tinha se tornado? Dr. Renato tinha razão. Ele não era mais o jovem idealista que queria ajudar pessoas. Tinha se transformado em alguém frio, egoísta, preocupado apenas com dinheiro e status. E agora estava perdendo tudo mesmo. O dinheiro estava acabando, o status desaparecendo. E ele estava sozinho porque nem mesmo a esposa estava ali com ele naquele momento. Rodrigo dormiu mal naquela noite. Sonhou com a mãe. Ela estava numa casa que ele não reconhecia, costurando a luz de uma vela. Quando ele se aproximava, ela olhava para ele com aqueles olhos cansados e decepcionados. Rodrigo, meu filho, o que você se tornou? Ele acordou suando. O sonho foi tão real que por um momento achou que a mãe estava realmente ali. Nos dias seguintes, a situação financeira só piorou. O hospital cortou o contrato de Rodrigo. Dr. Renato pessoalmente entregou a notícia. Rodrigo, sinto muito, mas o conselho decidiu que é melhor assim. Sua presença aqui está causando problemas. Dr. Renato, por favor, eu preciso desse emprego. Você devia ter pensado nisso antes de abandonar sua mãe. A frieza na voz do homem que antes o admirava foi devastadora. Rodrigo saiu do hospital naquele dia, sabendo que sua carreira em Salvador estava praticamente terminada. Nenhum outro hospital ia contratá-lo agora. Flávia reagiu mal à notícia. Muito mal. Você perdeu o emprego? Como você perdeu o emprego? Eles me demitiram por causa daquela denúncia. Por causa da sua mãe, você quer dizer? Eu sempre disse que você devia ter cortado relações com ela completamente. Mas não, você tinha que deixar ela aparecer no seu consultório, fazer escândalo. Ela não fez escândalo. Fez sim, e agora estamos pagando o preço. Estamos falidos, Rodrigo. Falidos. Foi naquele momento que Rodrigo percebeu algo. Pela primeira vez, olhou para Flávia e a viu realmente. Não a mulher bonita e elegante por quem se apaixonou, mas a pessoa que ela realmente era, superficial, materialista, cruel. Você não sente nada pela minha mãe? Não tem nenhum pingo de compaixão? Compaixão? Por aquela velha? Eu sinto pena de mim, de nós, que vamos perder tudo por causa dela. Não é culpa dela. Claro que é. Se ela não tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. Rodrigo balançou a cabeça. Como foi tão cego? Como deixou aquela mulher influenciá-lo a abandonar a própria mãe? Eu fui um idiota. Você foi mesmo. E agora vai pagar por isso. Aliás, nós vamos pagar. Flávia pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Rodrigo ficou sozinho no apartamento vazio. Eles tinham vendido metade dos móveis para pagar dívidas. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou pelos erros que cometeu, pela mãe que abandonou, pelo homem terrível em que se transformou. E chorou porque não sabia como consertar nada disso. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. No abrigo, Marlene aos poucos começava a se adaptar à nova rotina. Acordava cedo com as outras moradoras, tomava café junto com elas, participava das atividades quando tinha ânimo. A comida era boa e farta, como Terezinha tinha prometido. Marlene até ganhou alguns quilos, o que era bom considerando o quanto tinha emagrecido. As dores nas mãos melhoraram um pouco com o remédio que Juliana conseguiu para ela no posto de saúde. Ainda doíam, mas já conseguia fazer alguns movimentos que antes eram impossíveis. Foi Terezinha quem sugeriu que Marlene participasse das aulas de artesanato. Você falou que trabalhou com costura a vida toda, né? Então, deve ter jeito com as mãos. Vem com a gente aprender crochê. É bom para distrair a cabeça. Marlene aceitou, principalmente porque não tinha mais nada para fazer. A professora, Dona Ivone, era uma senhora de uns 60 anos, paciente e gentil. Ensinou Marlene a segurar a agulha, a fazer o ponto básico, a começar uma carreira. Era estranho no começo. Os dedos de Marlene estavam enferrujados e a artrite atrapalhava. Mas aos poucos, a memória muscular voltou. Seus dedos lembravam do movimento, do ritmo, da delicadeza necessária. Em poucas semanas, Marlene estava fazendo pequenas peças, porta-copos, guardanapos, coisas simples, mas que lhe davam um senso de propósito que fazia falta. Você é muito boa nisso, Terezinha elogiou, bem melhor que eu. É prática. Passei a vida inteira fazendo trabalho manual. Dona Ivone teve uma ideia. Sabe, Marlene, a gente costuma vender algumas peças que fazemos aqui. O dinheiro é dividido entre quem fez. Não é muito, mas é alguma coisa. Você quer participar? Marlene ficou surpresa. Vender? Quem compraria? Tem uma feira de artesanato todo mês no centro. A gente leva as peças e vende. Sempre vende bem. A possibilidade de ganhar algum dinheiro, mesmo que pouco, animou Marlene. Ela começou a fazer mais peças, caprichando em cada ponto. Toalhinhas, tapetes pequenos, pegadores de panela. Tudo feito com atenção e carinho. No mês seguinte, Dona Ivone levou Marlene e mais algumas moradoras do abrigo para a feira. Foi a primeira vez em meses que Marlene saiu para algo além de necessidade básica. A feira era colorida e animada, cheia de barracas com artesanatos variados. Elas montaram sua própria barraca e arrumaram as peças. Marlene ficou nervosa no começo, mas quando a primeira cliente se aproximou e elogiou suas toalhas de crochê, sentiu um orgulho que não sentia há muito tempo. Quanto custa essa aqui? R$ 15, Dona Ivone respondeu. Vou levar 2. No final do dia, Marlene tinha vendido quase todas as peças que fez. Dona Ivone contou o dinheiro e dividiu entre elas. Marlene recebeu R$ 70. Não era muito, mas era dela. Dinheiro que ela ganhou com o próprio trabalho. Aquela noite, deitada na cama, Marlene segurou as notas velhas e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez a vida não tivesse acabado. Talvez ainda houvesse um futuro. Conceição, que agora visitava Marlene no abrigo regularmente. Elas tinham se tornado amigas próximas. Ficou muito feliz com a notícia. Eu sempre disse que você ia se levantar. Você é forte, Marlene. Mais forte do que pensa. Não me sinto forte. Me sinto cansada. Forte e cansada não são coisas opostas. A gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Conceição tinha uma sabedoria simples, mas profunda. Marlene apreciava cada conversa com ela. Era reconfortante ter alguém que entendia, que havia passado por dificuldades parecidas. Você tem notícias do seu filho? Conceição perguntou num dia. Marlene balançou a cabeça que não. E você quer ter? A pergunta pegou Marlene de surpresa. Ela pensou por um momento. Não sei. Às vezes sinto falta dele, do menino que ele era. Mas o homem que ele se tornou, esse eu não reconheço. Não sei se quero ter contato com ele. Entendo. Mas lembra que as pessoas podem mudar. Para o pior, sim. Mas também para o melhor. Se um dia ele aparecer arrependido, você vai saber o que fazer. Não sei se conseguiria perdoar. O perdão não é para ele, Marlene.
é para você. Carregar raiva e mágoa dói mais em quem carrega do que em quem é alvo desses sentimentos. Marlene sabia que Conceição estava certa, mas o perdão parecia tão distante. Como perdoar alguém que fechou a porta quando ela estava com fome? Que se envergonhou dela? Que basicamente desejou que ela desaparecesse? Mas ela não tinha energia para ficar pensando nisso. Tinha coisas melhores para focar. Como fazer mais peças para a próxima feira? Como melhorar suas técnicas? Como construir aos poucos uma nova vida dentro das limitações que tinha? Enquanto Marlene construía sua nova vida, Rodrigo enfrentava o colapso completo da sua. Flávia pediu divórcio. Disse que não ia afundar com ele, que merecia algo melhor. Levou metade do que ainda restava e foi embora. Rodrigo não teve forças para lutar. Sabia que o casamento estava acabado fazia tempo. Talvez nunca tivesse sido real para começar. Com a saída de Flávia, Rodrigo não conseguiu mais pagar o aluguel do apartamento de luxo. Foi despejado. Teve que colocar os últimos móveis num depósito e alugar um quartinho numa pensão. Um quartinho parecido, ironicamente, com o que a mãe morara. Ele olhou ao redor daquele espaço minúsculo e sentiu o peso completo da queda. De médico bem-sucedido em consultório chique para desempregado, morando numa pensão. Como tinha caído tão baixo, tão rápido? Mas ele sabia como. Orgulho, ganância, vergonha das próprias raízes. Tudo isso o levou a tomar decisões terríveis. A pior de todas foi abandonar a mãe. Rodrigo precisava achá-la, precisava se desculpar. Mas onde ela estava? Voltou ao último endereço que conhecia, o quartinho em Cajazeiras. A dona da casa atendeu a porta. Dona Marlene, ela não mora mais aqui. Foi despejada há alguns meses. Despejada? Para onde ela foi? Não sei. Ela não disse. Rodrigo sentiu o pânico subir. A mãe estava na rua, vagando sem ter para onde ir. A senhora não tem ideia de para onde ela poderia ter ido? Valdete hesitou, depois suspirou. Olha, eu dei o contato de um abrigo para ela. Acho que ela foi para lá, mas não tenho certeza. Que abrigo? Valdete deu o endereço e Rodrigo anotou com mãos trêmulas. Um abrigo. A mãe dele estava num abrigo para pessoas necessitadas. Por culpa dele. A culpa era tanta que Rodrigo mal conseguia respirar. Ele foi até o abrigo naquele mesmo dia. Era um lugar simples, mas limpo. Uma casa grande pintada de amarelo claro, com um jardim na frente onde alguns idosos conversavam. Rodrigo entrou e procurou por alguém responsável. Uma mulher chamada Socorro o atendeu. Boa tarde. Eu estou procurando minha mãe, Marlene Farias. Ela mora aqui? Socorro olhou para ele com atenção. Havia algo no olhar dela que fez Rodrigo se sentir julgado. Mora sim. Por quê? Eu preciso falar com ela. A senhora Marlene nunca mencionou ter um filho que viesse visitá-la. A acusação implícita nas palavras foi clara. Rodrigo baixou os olhos, envergonhado. Eu sei. Eu cometi erros terríveis, mas preciso falar com ela. Por favor. Socorro estudou-o por mais um momento. Depois acenou. Ela está nos fundos, na horta. Vem comigo. Rodrigo seguiu Socorro através da casa. Alguns idosos olharam para ele com curiosidade. Outros com desconfiança. Era como se todos soubessem que ele era o filho que abandonou a mãe. A horta nos fundos era pequena, mas bem cuidada. Havia tomates, alface, cenouras crescendo em canteiros organizados, e lá, agachada ao lado de um canteiro, estava Marlene. O coração de Rodrigo apertou ao vê-la. Ela estava mais magra, mais curvada, com o rosto mais marcado pelo sofrimento. Mas estava ali, viva, segura. Socorro chamou por ela. Dona Marlene, tem alguém aqui para ver a senhora. Marlene levantou com dificuldade, apoiando-se numa bengala que ela não tinha antes. Virou-se e viu Rodrigo. A expressão no rosto dela passou de surpresa para algo mais complexo. Dor, raiva, cansaço. Rodrigo. A voz dela era neutra, sem emoção, como se estivesse falando com um estranho. Mãe! A voz dele falhou. As lágrimas vieram antes que pudesse impedir. Mãe, eu sinto muito. Tanto.
Marlene não respondeu. Apenas ficou ali parada, olhando para o filho que chorava. Socorro, percebendo que aquele era um momento privado, se afastou discretamente. Eu procurei pela senhora, Rodrigo continuou, as palavras saindo entre soluços. Voltei ao seu antigo endereço. Eles me disseram que foi despejada, que veio para cá. Mãe, eu não sabia. Se soubesse o quê? A voz de Marlene finalmente saiu, fria. Teria me ajudado. Como ajudou quando eu bati na sua porta pedindo comida? Como ajudou quando eu fui ao seu consultório pedindo socorro? Eu sei que não tenho desculpas. Eu fui horrível, eu fui o pior filho que alguém pode ter. Foi. A simplicidade da concordância doeu mais do que qualquer grito poderia. Mas eu mudei, Rodrigo disse desesperadamente. Perdi tudo. O emprego, o apartamento, a esposa. Perdi tudo. E percebi o quanto eu fui idiota. O quanto desperdicei o que realmente importava. E você acha que isso muda alguma coisa? Marlene perguntou. Você acha que porque agora está na merda, de repente lembra que tem mãe? Não é assim. É sim. Quando você estava bem, quando tinha dinheiro e status, eu não prestava. Mas agora que caiu, vem atrás de mim? Para quê, Rodrigo? Para eu cuidar de você. Dar a outra face. Perdoar e esquecer. Não. Sim. Não sei. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Eu só sei que errei. Muito. E queria pedir perdão. Então está pedido. Pode ir embora agora. Mãe, por favor. Por favor, o quê? Eu passei fome por sua causa, Rodrigo. Fome. Você sabe o que é sentir o estômago roer por dentro, dia após dia? Você sabe o que é ser humilhada, rejeitada, pela pessoa que você criou com tanto amor? As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Marlene também, mas não eram lágrimas de perdão. Eram lágrimas de raiva e dor acumuladas. Eu vendi minha casa por você. Trabalhei até minhas mãos ficarem deformadas por você. Abri mão de tudo, para que você tivesse um futuro melhor. E como você retribuiu? Fechando a porta na minha cara, me tratando como lixo, me fazendo sentir que eu não valia nada. Eu sei, mãe. Eu sei e me arrependo de cada segundo. Arrependimento não apaga o que você fez. Não apaga os dias que passei chorando, me perguntando o que fiz de errado. Não apaga a humilhação de ir num abrigo porque meu próprio filho me abandonou. Rodrigo caiu de joelhos na terra da horta. Não era uma dramática, era genuína. Suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Me desculpa, mãe. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ele repetia como um mantra, curvado sobre si mesmo, chorando como não chorava desde criança. Marlene olhou para aquele homem destruído no chão e sentiu uma mistura confusa de emoções. Parte dela queria consolá-lo, como sempre fez quando ele era criança e chorava. Parte dela queria gritar, bater, liberar toda a raiva acumulada. Parte dela só queria que ele fosse embora e nunca mais voltasse. Mas a parte mais forte de Marlene, a parte que sobreviveu a todas as dificuldades, simplesmente sentiu cansaço. Cansaço de tudo. Levanta, Rodrigo. Ele ergueu o rosto, esperançoso. Eu não vou dizer que perdoo você, porque não sei se perdoo. Mas também não vou ficar alimentando ódio. Ódio cansa mais do que qualquer outra coisa. Então vou fazer o seguinte. Vou seguir minha vida. E você vai seguir a sua, separados. É melhor assim. Não, mãe, por favor, me dá uma chance, só uma chance de consertar. Você não pode consertar o que quebrou, Rodrigo. Algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam a ser como eram. Mas eu posso tentar, posso pelo menos tentar. Marlene balançou a cabeça, exausta. Estou cansada, Rodrigo. Cansada demais para tentar. Vai embora, deixa eu em paz. Mãe. Vai embora! O grito de Marlene ecoou pela horta. Alguns idosos que estavam por perto olharam na direção deles. Socorro apareceu, preocupada. Dona Marlene. Está tudo bem? Está. Ele já estava indo. Rodrigo levantou devagar, derrotado. Olhou para a mãe mais uma vez, memorizando aquele rosto que amou desde sempre e que machucou tão profundamente. Eu vou embora.
Mas antes, quero que saiba, eu amo você. Sempre amei. Mesmo quando fui horrível, mesmo quando te abandonei, uma parte de mim sempre amou você. E sei que não mereço perdão. Sei que não mereço nada. Mas se algum dia, de alguma forma, você conseguir me perdoar, eu vou estar esperando. Ele virou e caminhou em direção à saída. Cada passo doía. Era como se estivesse deixando um pedaço de si para trás. Marlene ficou parada na horta, olhando-o ir embora. As lágrimas escorriam silenciosas. Terezinha apareceu ao lado dela e segurou seu braço. Você fez o certo. Fiz. Fez. Ele precisa aprender. Precisa sofrer as consequências dos atos dele. Talvez assim ele cresça de verdade. Marlene assentiu, mas seu coração estava pesado. Mandar o filho embora foi uma das coisas mais difíceis que já fez, mesmo depois de tudo. Naquela noite, Marlene não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando na conversa com Rodrigo, na dor nos olhos dele, no arrependimento genuíno que ela viu ali. Mas arrependimento era suficiente. Depois de tanta dor, tanto sofrimento, arrependimento era suficiente para perdoar? Ela não tinha resposta. Os dias passaram devagar após aquele encontro. Marlene tentava focar nas atividades do abrigo, nos trabalhos de crochê, nas conversas com Terezinha e Conceição. Mas a imagem de Rodrigo de joelhos na horta não saía da cabeça. Uma semana depois, Juliana apareceu no abrigo para visitá-la. Dona Marlene, fazia tempo que eu não vinha aqui. Como a senhora está? Bem, dentro do possível. Elas sentaram num banco no jardim da frente. Juliana trouxera algumas frutas que dividiu com Marlene. Sabe, Juliana começou hesitante. Eu recebi uma ligação estranha essa semana. Estranha como? Do seu filho, o médico. Marlene congelou. Rodrigo ligou para você? Ligou. Me pediu desculpas por ter sido grosseiro comigo e me perguntou sobre você, se eu sabia como a senhora estava. O que você disse? Que a senhora estava bem, segura, sendo cuidada. Ele parecia diferente, quebrado. Não sei explicar direito. Marlene ficou em silêncio, processando a informação. Ele me pediu para dar um recado para a senhora. Juliana continuou. Disse que entende se não quiser falar com ele, mas que se algum dia precisar de qualquer coisa, ele vai estar ali. E deixou um número de telefone. Ela estendeu um papel pequeno para Marlene. Marlene olhou para o papel, mas não o pegou. Eu não sei se quero isso. Tudo bem. Não precisa decidir agora. Vou deixar aqui. Juliana colocou o papel no banco entre elas. Quando e se quiser, usa. Se não quiser, joga fora. A escolha é sua. Depois que Juliana foi embora, Marlene ficou olhando para aquele pedaço de papel. Um número de telefone. Uma linha direta com o filho que a abandonou. Ela pegou o papel e guardou no bolso. Não sabia ainda o que faria com ele, mas também não conseguia jogá-lo fora. Conceição, quando soube da visita de Rodrigo e do recado através de Juliana, teve uma opinião clara. Você deveria dar uma chance para ele. Conceição, você não passou pelo que eu passei. Não, não passei. Mas sei o que é carregar mágoa, e sei que isso não faz bem. Olha, Marlene, não estou dizendo para você perdoar e esquecer tudo. Estou dizendo para pelo menos escutar. Dar uma chance dele mostrar se mudou de verdade ou não. E se for só manipulação? Se ele quiser algo de mim, o que ele pode querer? Você não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada para oferecer. Se ele vier atrás de você, vai ser por motivo emocional. E aí você decide se aceita ou não. Marlene pensou muito sobre isso nas semanas seguintes. Olhava para o papel com o número de Rodrigo várias vezes ao dia. Quase ligou em algumas ocasiões, mas sempre desistia no último segundo. Até que algo aconteceu que mudou tudo. Dona Ivone organizou uma feira maior de artesanato, num bairro mais nobre de Salvador. Seria uma oportunidade de vender mais peças e ganhar mais dinheiro. Marlene preparou várias peças novas, caprichando em cada detalhe. No dia da feira, elas montaram a barraca cedo. O movimento era bom e as vendas começaram devagar, mas constante. Foi no meio da tarde que Marlene sentiu uma dor forte no peito.
Era como se algo apertasse por dentro, tirando o ar. Dona Ivone, ela chamou, mas a voz saiu fraca. Terezinha, que estava ao lado, notou a palidez de Marlene. Marlene, você está bem? Não. Dor, peito. Marlene desmaiou, caiu para trás e teria batido a cabeça se Terezinha não a segurasse. Alguém chama uma ambulância, Terezinha gritou. Tudo ficou confuso depois disso. Marlene entrou e saía da consciência. Ouviu vozes, sentiu ser carregada, viu luzes piscando. E então tudo ficou preto. Quando acordou, estava numa cama de hospital. Havia um soro no braço e uma máquina fazendo bip ao lado. Sua cabeça doía e a dor no peito tinha diminuído, mas ainda estava lá, latejante. Dona Marlene? A senhora pode me ouvir? Era uma enfermeira, não Juliana, outra que ela não conhecia. Sim. O que aconteceu? A senhora teve um problema no coração, um pequeno infarto, mas está estável agora, um infarto. Marlene fechou os olhos. Estava ficando velha demais para isso. Tem alguém que possamos contatar? Algum familiar? Marlene hesitou. Depois assentiu. Meu filho. Rodrigo Farias. A enfermeira anotou e prometeu tentar contato. Rodrigo estava no quartinho minúsculo da pensão quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo o fez atender. Alô? Dr. Rodrigo Farias? Sim. Quem fala? Hospital São Rafael. A senhora Marlene Farias foi internada aqui. Ela pediu para contatar o senhor. O sangue de Rodrigo gelou. Minha mãe? O que aconteceu? Ela teve um problema cardíaco. Está estável, mas precisa ficar em observação. Eu vou para aí agora mesmo. Rodrigo pegou a carteira e saiu correndo. Parou um táxi na rua e deu o endereço do hospital. A viagem pareceu durar uma eternidade. 1000 pensamentos passavam pela cabeça. E se ela piorou? E se fosse tarde demais? E se nunca mais tivesse chance de se desculpar de verdade? Quando finalmente chegou ao hospital, correu para a recepção. Marlene Farias, onde ela está? A recepcionista conferiu no sistema. Ala B, quarto 314. Rodrigo correu pelos corredores. Seu coração batia tão forte que doía. Encontrou o quarto e entrou. Marlene estava deitada na cama, pálida, mas acordada. Terezinha estava sentada numa cadeira ao lado. Quando viu Rodrigo entrar, ela se levantou. Você é o filho? Sou. Ela está estável. Os médicos disseram que vai ficar bem, mas precisa de acompanhamento. Terezinha olhou de Marlene para Rodrigo e depois decidiu dar-lhes privacidade. Vou pegar um café, volto logo. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo se aproximou da cama. Olhou para a mãe e as lágrimas vieram novamente. Mãe, eu achei que... Calma, estou viva. Estou aqui. A voz dela era fraca, mas firme. Rodrigo puxou a cadeira e sentou ao lado da cama, pegando a mão dela com cuidado. Eu fiquei com tanto medo. Eu também. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Rodrigo observava a mãe, vendo todas as marcas que o sofrimento deixou. As rugas mais fundas, os cabelos mais brancos, a magreza excessiva, tudo culpa dele. Mãe, eu sei que você disse para me afastar. E eu tentei respeitar isso. Mas quando recebi a ligação do hospital, eu percebi algo. Percebi que eu não posso viver sem você. Não quero viver sem você. Eu sei que não mereço perdão, sei que fui horrível. Mas, por favor, me dá uma chance, uma última chance de consertar isso. Marlene o observou por um longo tempo. Havia cansaço nos olhos dela, mas também havia algo mais. Algo que Rodrigo não sabia identificar. Por que eu deveria acreditar em você? Porque eu mudei de verdade. Perdi tudo, mãe, o emprego, o dinheiro, a esposa que eu achava que amava. Perdi tudo e percebi que a única coisa que realmente importava era você. Sempre foi você. Palavras são fáceis, Rodrigo. Eu sei. Então me deixa provar com ações. Me deixa cuidar de você. Me deixa ser o filho que eu deveria ter sido desde o começo. Marlene sentiu algo se quebrar dentro dela. Todas as defesas que construiu, toda a raiva que alimentou,
desmoronaram de uma vez, porque no fundo, bem no fundo, ela ainda amava aquele filho, mesmo depois de tudo. Uma chance, ela disse finalmente. Só uma. Se você estragar, é o fim. Não vou dar outra. Não vou estragar, prometo. Rodrigo apertou a mão da mãe e chorou. Desta vez, eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão por não ser tarde demais. Marlene também chorou, porque perdoar era difícil, mas carregar raiva era mais difícil ainda. E ela estava cansada demais para continuar carregando. Os dias seguintes foram um processo lento de reconstrução. Rodrigo visitava Marlene no hospital todos os dias. Levava flores, frutas, ficava horas conversando com ela. Não sobre coisas importantes, apenas conversas simples sobre o dia, sobre memórias antigas, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Quando Marlene recebeu alta, Rodrigo insistiu que ela não voltasse para o abrigo. Eu arranjo um lugar melhor. Por favor, mãe. Rodrigo, você mesmo não tem dinheiro. Como vai arranjar um lugar? Eu dou um jeito. Confie em mim. E ele deu um jeito. Rodrigo conseguiu um emprego temporário numa clínica popular. Não pagava muito, mas era suficiente para alugar um apartamento pequeno, mas decente. Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Simples, mas limpo e seguro. Marlene se mudou para lá com as poucas coisas que tinha. Rodrigo montou o quarto dela com carinho, comprando lençóis novos, um abajur, algumas almofadas. Coisas simples, mas feitas com amor. A convivência não foi fácil no começo. Havia momentos tensos, silêncios desconfortáveis, lembranças dolorosas que emergiam sem aviso. Mas aos poucos, muito aos poucos, eles começaram a reconstruir a relação. Rodrigo cozinhava para a mãe todos os dias. Não era bom cozinheiro, mas se esforçava. Marlene ensinava, corrigindo o tempero, mostrando os truques que aprendeu ao longo da vida. Era estranho, mas também reconfortante voltar a fazer coisas juntos. Rodrigo também levou Marlene ao médico regularmente. Ele mesmo conseguiu contatos com colegas para garantir que ela recebesse os melhores cuidados. Comprava os remédios, marcava as consultas, ficava atento a qualquer sinal de problema. Foi durante uma dessas consultas que Marlene conheceu o Dr. Renato. Rodrigo tinha marcado uma avaliação cardiológica mais completa com seu antigo supervisor. Dr. Renato atendeu Marlene com gentileza, fazendo perguntas detalhadas, examinando com cuidado. A senhora teve sorte, ele disse no fim. O infarto foi leve. Com os remédios certos e alguns cuidados, a senhora pode viver muitos anos ainda. Obrigada, doutor. Dr. Renato olhou para Rodrigo, que estava sentado no canto da sala. Seu filho está cuidando bem da senhora? Está sim. Que bom. Ele se virou para Rodrigo. Vejo que você encontrou o caminho de volta. Encontrei, Dr. Renato, graças ao senhor também. Suas palavras me fizeram repensar muitas coisas. Não fui eu, foi a vida que te ensinou. Às vezes precisamos perder tudo para valorizar o que realmente importa. Aquelas palavras ficaram com Rodrigo. Era verdade. Ele precisou cair muito baixo para finalmente enxergar o que sempre esteve na frente dele. O amor incondicional da mãe, o sacrifício que ela fez, a bondade que ele desperdiçou. Os meses foram passando. A rotina entre Marlene e Rodrigo se estabeleceu. Ele trabalhava durante o dia, voltava no fim da tarde. Jantavam juntos, assistiam televisão, conversavam. Coisas simples que Rodrigo nunca deu valor antes. Marlene voltou a fazer crochê. Rodrigo comprou linhas coloridas e ela fazia peças que vendiam em feirinhas nos fins de semana. O dinheiro era dividido. Marlene guardava sua parte com orgulho. Gostava de ter independência financeira, mesmo que pequena. Uma noite, enquanto assistiam um filme antigo na televisão, Marlene perguntou algo que vinha pensando há semanas. Rodrigo, o que aconteceu com sua esposa? Rodrigo desligou a TV e se virou para a mãe. Flávia se divorciou de mim. Está morando com os pais. Você sente falta dela? Rodrigo pensou honestamente sobre a pergunta. Não, não sinto. Acho que nunca amei ela de verdade. Me apaixonei pela ideia dela, pela vida que ela representava, mas a pessoa real, com todos os defeitos e superficialidade, essa eu nunca amei.
Ela foi cruel comigo. Foi, e eu deixei. Isso é o que mais me envergonha. Eu deixei ela te tratar mal. Deixei ela me convencer de que você era um peso e uma vergonha. Por que você deixou? Porque eu era fraco. Porque queria esquecer de onde vim. Porque tinha vergonha de ter sido pobre. Ele balançou a cabeça. Que idiota eu fui. Marlene ficou em silêncio por um momento. Depois falou suavemente. Você era jovem. As pessoas jovens cometem erros. O importante é aprender com eles. E eu aprendi, mãe. Aprendi da pior forma possível, mas aprendi. Marlene estendeu a mão e tocou o rosto do filho. Era um gesto que ela não fazia há muito tempo. Eu vejo que você mudou. Vejo nos seus olhos, nas suas ações. Você não é mais aquele homem que fechou a porta na minha cara. Não sou, e nunca mais vou ser. Então acho que é hora de eu falar uma coisa. Marlene respirou fundo. Eu te perdoo, Rodrigo. As palavras foram simples, mas carregavam um peso enorme. Rodrigo sentiu como se uma carga gigante tivesse sido tirada dos ombros. As lágrimas vieram, inevitáveis. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Não precisa agradecer. Mães perdoam. É o que fazemos, mesmo quando não deveríamos. Eles se abraçaram ali no sofá velho do apartamento simples. E naquele abraço havia anos de dor, de arrependimento, de amor que nunca morreu completamente. Havia perdão, recomeço, esperança. Nos meses que se seguiram, a vida continuou em seu ritmo tranquilo. Rodrigo conseguiu um emprego melhor numa clínica comunitária. Não pagava tanto quanto o consultório particular que teve, mas era um trabalho honesto que o fazia sentir útil. Ele atendia pessoas simples do bairro, gente que não tinha condições de pagar consultas caras, e encontrou satisfação nisso que nunca teve antes. Marlene se tornou conhecida nas feiras de artesanato. Suas peças eram procuradas pela qualidade e capricho. Ela fez amizades com outros artesãos, criou uma pequena rede de clientes fiéis. Aos poucos, foi ganhando uma independência que lhe fazia muito bem. Conceição visitava regularmente. Ela e Marlene tinham uma amizade sólida, construída sobre a compreensão de quem passou por dificuldades parecidas. Terezinha também aparecia vez ou outra, sempre com histórias engraçadas do abrigo. Juliana se tornou praticamente da família. Visitava pelo menos uma vez por semana, sempre trazendo alguma coisa. Frutas, um bolo que fez, um livro que achou interessante. Ela e Rodrigo conversavam sobre medicina, sobre a vocação de ajudar, sobre os erros e acertos da profissão. Um dia, Rodrigo teve uma conversa séria com a mãe. Mãe, eu venho pensando numa coisa, sobre aquela casa que a senhora vendeu para pagar minha faculdade. O que tem ela? Eu quero tentar comprar de volta. Ou pelo menos comprar uma casa parecida. Um lugar nosso que não seja alugado. Rodrigo, isso vai custar muito dinheiro? Eu sei. Mas vou economizar. Vou fazer horas extras. Daqui a alguns anos, a gente consegue. E dessa vez, a escritura vai estar no seu nome. A casa vai ser sua para sempre. Marlene sentiu os olhos marejarem. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Você vendeu sua casa por mim. É justo que eu devolva isso para você. Aquilo se tornou o objetivo de Rodrigo. Ele trabalhava muito, economizava cada centavo que podia. Marlene também ajudava com o dinheiro das vendas do crochê. Juntos, aos poucos, foram juntando. Levou 3 anos. 3 anos de trabalho duro, de economias, de sacrifícios pequenos. Mas, finalmente, eles conseguiram. Rodrigo encontrou uma casa simples em Cajazeiras, não muito longe de onde a antiga casa ficava. 2 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho nos fundos. No dia que foram assinar a escritura, Marlene chorou. Chorou de alívio, de felicidade, de gratidão. Rodrigo colocou o documento nas mãos dela. É sua, mãe. Sua para sempre. Ninguém vai tirar isso de você nunca mais. Eles se mudaram numa manhã de sábado. Conceição, Terezinha, Juliana, todos vieram ajudar. Foi um dia feliz, cheio de risadas e conversas. A casa ganhou vida com móveis simples, mas confortáveis. Cortinas que Marlene mesma costurou. Plantas no quintal que Rodrigo plantou. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marlene e Rodrigo sentaram na varanda dos fundos. O céu estava estrelado
e uma brisa fresca soprava. Obrigada, filho. Eu que te agradeço, mãe, por não ter desistido de mim, por ter me dado uma segunda chance. Você mereceu essa chance. Você mudou de verdade. Rodrigo olhou para a casa que agora chamavam de lar. Pensou em todo o caminho que percorreram, a queda, o sofrimento, a redenção. Havia sido longo e doloroso, mas no final valeu a pena. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Ele disse. Que as coisas materiais não importam. Dinheiro, status, aparências. Nada disso vale alguma coisa se você não tem as pessoas que ama ao seu lado. Essa é uma lição que muita gente leva a vida inteira para aprender. Você teve sorte de aprender ainda jovem. Não sei se tive sorte, mas sei que não vou esquecer nunca mais. Eles ficaram ali sentados até tarde, conversando sobre o futuro. Rodrigo falou sobre seus planos de continuar trabalhando na clínica comunitária, talvez um dia abrir algo próprio para atender pessoas carentes. Marlene falou sobre expandir seus trabalhos de artesanato, talvez ensinar outras mulheres. Havia esperança ali. Esperança de que o pior tinha passado, de que dali para frente seria só subida. E foi. Devagar, mas foi. Rodrigo eventualmente conheceu uma mulher chamada Beatriz. Ela era professora numa escola municipal, gentil, de origem humilde, com valores parecidos com os dele. Quando Rodrigo a apresentou para Marlene, as duas se deram bem imediatamente. Beatriz tratava Marlene com respeito e carinho genuínos. Não havia nenhum traço de arrogância ou desdém nela. O casamento foi simples, na casa deles, com poucos convidados. Conceição, Terezinha, Juliana, alguns colegas de trabalho de Rodrigo e de Beatriz. Marlene usou um vestido que ela mesma fez, azul claro com detalhes em crochê. Ela nunca se sentiu tão feliz quanto naquele dia, vendo o filho recomeçar com alguém que realmente o amava por quem ele era. Beatriz se mudou para a casa e rapidamente se tornou parte da rotina. Ela e Marlene cozinhavam juntas, conversavam sobre tudo e nada, riam de besteiras. Era a nora que Marlene sempre quis ter. 1 ano depois, Beatriz engravidou. Marlene ia ser avó. A notícia a encheu de uma alegria que ela nunca imaginou poder sentir novamente. Ajudou a preparar o quarto do bebê, fez mantinhas e roupinhas em crochê, deu conselhos para Beatriz sobre gravidez e maternidade. O bebê nasceu numa manhã chuvosa de abril. Uma menina. Eles a chamaram de Helena. E quando colocaram aquela criancinha nos braços de Marlene, ela sentiu um círculo se completar. Havia sofrimento no passado, sim. Havia dor e abandono e humilhação. Mas havia também isso, nova vida, nova esperança, novo amor. Rodrigo observava a mãe com a neta nos braços e sentia o peito apertar de emoção. Havia sido um caminho longo e tortuoso. Ele tinha cometido erros terríveis. Tinha machucado profundamente a pessoa que mais o amava. Mas, de alguma forma, através de muito sofrimento e crescimento, eles encontraram o caminho de volta um para o outro. E agora estavam ali. Uma família. Imperfeita, marcada pelo passado, mas juntos. Finalmente juntos. Anos se passaram. Helena cresceu cercada pelo amor da avó, dos pais, dos tios postiços como Juliana e Conceição. Marlene, agora com quase 80 anos, tinha o cabelo completamente branco, mas os olhos ainda brilhantes. Suas mãos, deformadas pela artrite, ainda faziam crochê, embora mais devagar. Cada peça que fazia agora era para a neta. Roupinhas, brinquedos, decorações para o quarto. Rodrigo se tornara um médico respeitado na comunidade, não pela riqueza ou status, mas pelo cuidado genuíno que oferecia aos pacientes. Ele atendia todo mundo, independente de poder pagar. Muitas vezes recebia pagamento em galinhas, ovos, frutas da roça, e aceitava tudo com gratidão. Beatriz continuava ensinando. Ela e Marlene tinham uma relação linda. Marlene dizia que Beatriz era a filha que nunca teve. Beatriz dizia que Marlene era a mãe que sempre quis. Numa tarde de domingo, toda a família estava reunida no quintal. Rodrigo fazia churrasco. Beatriz ajudava Marlene a arrumar a mesa. Helena corria atrás de um cachorro que tinham adotado.
Conceição e Juliana estavam lá também, como sempre. Era um dia comum. Nada de especial estava acontecendo. Mas às vezes são os dias comuns que são mais preciosos. Marlene olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. Havia lutado tanto, sofreu tanto, mas ali estava, cercada de amor, de família, de pessoas que se importavam. A casa era dela. A vida era dela. Ninguém podia tirar isso. Rodrigo se aproximou e beijou a testa da mãe. Em que está pensando? Em como a vida dá voltas. Em como o final pode ser diferente do que a gente imagina. Acha que vale a pena, depois de tudo que passou? Marlene olhou para Helena, que ria no colo de Beatriz. Olhou para a casa que era deles, para as pessoas que amava reunidas ali. Vale. Cada lágrima, cada dor. Tudo valeu a pena para chegar aqui. E era verdade. O caminho tinha sido difícil, talvez mais difícil do que deveria, mas eles tinham chegado, juntos, e isso era tudo que importava. Fim da história. E você, o que achou dessa história? Marlene fez certo em perdoar Rodrigo depois de tudo que passou? Você acha que o sofrimento dela poderia ter sido evitado se ele tivesse escutado a voz da consciência antes? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa jornada de dor e redenção. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa. Sua presença aqui é muito importante para nós. Muito obrigado por nos acompanhar até o final.